Livro O Homem e a Eternidade. A vida eterna e a profundidade da alma. Padre Garrigou Lagrange. Segunda parte. A morte e o julgamento. Nessa segunda parte, consideraremos, primeiro, a impenitência final. Segundo, a boa morte. Terceiro, a imutabilidade da alma, seja no bem, seja no mal, após a morte. Quarto, o conhecimento da alma separada. Quinto, o juízo particular. Capítulo 1. A impenitência final e as conversões in extremis. Como toda a nossa vida na eternidade depende do estado de nossa alma no momento da morte, é preciso falar aqui da impenitência final, que se opõe à boa morte e por contraste das conversões in extremis. A impenitência é no pecador a ausência ou a privação da penitência que deveria destruir nele as consequências morais do pecado ou da revolta contra Deus. Estas consequências do pecado são a ofensa feita a Deus, a corrupção da alma revoltada e desequilibrada, os justos castigos que ela mereceu. A destruição das consequências do pecado se faz pela reparação satisfatória, isto é, pela dor de ter ofendido a Deus e por uma compensação expiatória. Como explica Santo Tomás, esses atos da virtude e da penitência são necessários para a salvação do pecador. São exigidos pela justiça e a caridade para com Deus e também pela caridade a nós mesmos. A impenitência é a ausência da contrição e da satisfação. Pode ser temporária, no curso da vida presente, ou final, no momento da morte. Deve-se ler o sermão de Bossuet sobre o endurecimento, que é a pena dos pecados precedentes. O que predispõe à impenitência final? É a impenitência temporal. Essa se apresenta sob duas formas muito diferentes. A impenitência de fato é simplesmente a ausência de arrependimento. A impenitência da vontade é a resolução positiva de não se arrepender dos pecados cometidos. Neste último caso, há o pecado especial de impenitência, que no seu grau mais grave é um pecado de malícia, aquele que se comete, por exemplo, ao assinar um compromisso de enterro civil. A diferença, certamente, é grande nessas duas formas. No entanto, se a alma é surpreendida pela morte num simples estado de impenitência de fato, existe a impenitência final sem que ela tenha se preparado diretamente por um pecado especial de endurecimento. A impenitência temporal da vontade conduz diretamente à impenitência final, se bem que o Senhor, às vezes, por uma especial misericórdia, preserve dela. Nesse caminho de perdição, pode chegar-se a querer, deliberada e friamente, perseverar no pecado e repelir a penitência que dele nos libertaria. Há então, como diz Santo Agostinho e Santo Tomás, não somente um pecado de malícia, mas um pecado contra o Espírito Santo, isto é, um pecado que vai diretamente contra o que poderia elevar o pecador. Este deve, portanto, fazer penitência no tempo oportuno, por exemplo, no tempo da comunhão pascal, pois, de outro modo, cai da impenitência de fato àquela da vontade, ao menos por omissão deliberada. É ainda mais necessário retornar a Deus, pois não podemos, como diz Santo Tomás, permanecer muito tempo no pecado mortal sem cometer novos, que aceleram a queda. Também não se deve esperar para se arrepender. A Escritura nos impele a fazê-lo sem demora. Não esperes até a morte para te justificar. São João Batista não cessava de falar da necessidade urgente de se arrepender. Do mesmo modo, Jesus, desde o início do seu ministério, fazei penitência e crede no Evangelho. Mais tarde diz ainda, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. São Paulo escreve aos Romanos, pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. No Apocalipse, disse ao anjo da igreja de Pérgamo,
Arrepende-te, pois, senão virei em breve a ti. É a visita da justiça divina que é assim anunciada, se não tivermos em conta a visita da misericórdia. Os graus da impenitência temporal voluntária são numerosos, como muitas vezes se tem notado. Partindo dos menos graves, que são, no entanto, já muito perigosos, há aquele dos endurecidos por ignorância culpável, que estão fixados no pecado mortal e na cegueira que lhes faz constantemente preferir os bens de um dia àqueles da eternidade. Eles bebem a iniquidade como água, com uma consciência adormecida ou sonolenta, porque sempre negligenciaram gravemente a se instruírem nos deveres indispensáveis para a salvação. Eles são muito numerosos. Há em seguida os endurecidos por covardia, que, mais esclarecidos que os precedentes e mais culpáveis, não têm energia de quebrar os vínculos que eles mesmos formaram. Vínculos de luxúria, de avareza, de orgulho, de ambição, e que não rezam para obter essa energia que lhes falta. Enfim, há os endurecidos por malícia. Aqueles, por exemplo, que não rezando nunca, se revoltam contra a providência após alguma infelicidade, ou ainda os libertinos, enterrados nas suas desordens, que blasfemam descontentes de tudo, e que, tendo se tornado materialistas, falam ainda de Deus só para ofendê-lo. Finalmente, os sectários, que têm ódio satânico da religião cristã e não cessam de escrever contra ela. Há muita diferença entre uns e outros, mas não podemos afirmar que para chegar à impenitência final é preciso ter sido um endurecido por malícia, ou ao menos um endurecido por covardia ou por ignorância voluntária. Não podemos afirmar que Deus use de misericórdia para com todos os outros pecadores menos culpáveis. Não devemos também dizer que todos os endurecidos por malícia serão condenados, porque a misericórdia divina converteu, às vezes, grandes sectários que pareciam obstinados no caminho da perdição. Mas os padres da Igreja, e depois deles os melhores pregadores, frequentemente ameaçaram com a impenitência final aqueles que se recusam a converter-se ou que sempre adiam sua conversão para mais tarde. Após terem abusado tanto das graças de Deus, terão mais tarde o auxílio eficaz necessário para a conversão? É muito duvidoso. O retorno é difícil, mas realmente possível. É difícil por causa do endurecimento, que supõe a cegueira, um juízo pervertido, e a vontade de tal modo levada ao mal, que não tem mais senão fracos movimentos para o bem. Não se tira mais nenhum proveito dos bons conselhos, dos sermões. Não se lê mais o Evangelho, não se frequenta mais a igreja. Resiste-se mesmo aos avisos salutares, mais benevolentes. O coração se torna duro como pedra. É o estado de que fala Isaías. Ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Ai daqueles que são sábios aos próprios olhos e prudentes em seu próprio juízo. É o resultado dos pecados frequentemente reiterados, dos hábitos viciosos, dos vínculos criminosos, das leituras nas quais se bebe avidamente o erro, fechando os olhos para a verdade. Após tantos abusos de graças, acontece que o Senhor recusa ao pecador não somente o auxílio eficaz de que é privado todo pecador ordinário no momento em que cai, mas a graça proximamente eficiente que tornaria possível a realização dos mandamentos. No entanto, o retorno a Deus ainda é possível. O pecador endurecido recebe ainda graças suficientes remotas, por exemplo, durante uma missão ou em ocasião de uma provação. Por esta graça suficiente e remota, não pode ainda realizar os mandamentos, mas pode começar a rezar. E se não resiste a ela, recebe a graça eficaz para começar efetivamente a rezar. Isso é certo, porque a salvação ainda lhe é possível. E diferente da heresia pelagiana, somente é possível pela graça. Se o pecador não resiste a esse apelo, será conduzido de graça em graça até a conversão.
O Senhor lhe diz com efeito: não me comprazo com a morte do pecador, mas antes com sua conversão. Como diz São Paulo, Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É uma outra heresia, contrária à precedente, dizer com Calvino que Deus, por um decreto positivo, predestina certas almas à condenação eterna e, portanto, lhe recusa toda a graça. Deve-se dizer ao contrário com Santo Agostinho, como nos recorda o Concílio de Trento. Deus não ordena nunca o impossível, mas, dando-nos seus mandamentos, nos adverte a fazer o que nós podemos e lhe pedir a graça para realizar aquilo que não podemos. Ora, para o pecador endurecido, ainda há sobre a terra uma obrigação de fazer penitência, o que é impossível sem a graça. É preciso, portanto, concluir que ele recebe de tempos em tempos graças suficientes para começar a rezar. A salvação ainda é possível para ele. Mas se o pecador resiste a essas graças, fica atolado, como aquele que se aventura sobre as areias movediças, e seus pés se afundam quando busca se libertar. A graça suficiente passa ainda, de vez em quando, como a brisa, para renovar suas forças, mas ele continua a resistir, e se priva da graça eficaz que é seguida da suficiente, como o fruto segue da flor. E então terá ele mais tarde esse auxílio eficaz que toca o coração e o converte verdadeiramente? As dificuldades aumentam, as forças da vontade declinam e as graças diminuem. A impenitência temporal voluntária predispõe manifestamente à impenitência final, embora a misericórdia divina preserve dela, às vezes, em extremis, muitos pecadores endurecidos. A morte na impenitência. Pode-se morrer em estado de pecado mortal, sem que o pensamento de tal morte tenha se apresentado ao espírito. Assim morrem subitamente muitos homens, que nunca se arrependeram dos pecados graves que cometeram. Disse que, após terem abusado de muitas graças, foram surpreendidos pela morte. Não tiveram em conta os avisos recebidos. Nunca tiveram a contrição, nem mesmo a atrição, que com o sacramento da penitência os teria justificado. Essas almas se perderam eternamente. Houve a impenitência final, sem a recusa especial e prévia, a conversão no último momento. Se, ao contrário, houve uma recusa especial, é a impenitência final, aceita e querida pela recusa última da graça oferecida antes da morte, pela infinita misericórdia. É um pecado contra o Espírito Santo, que toma diferentes formas. O pecador recua diante da humilhação de suas faltas e prefere, portanto, sua infelicidade pessoal. Ou às vezes chega até a desprezar explicitamente seu dever de justiça ou de reparação para com Deus, recusando-lhe o amor que lhe é devido pelo mandamento supremo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento. Essas terríveis lições nos mostram a necessidade do arrependimento. Tão diferente do remorso que subsiste no inferno sem a menor atrição. Os condenados não se arrependem de seus pecados como falta ou ofensa a Deus, mas veem que é por causa deles que são punidos. Gostariam de não sofrer a pena que lhes foi justamente afligida, e são roídos por um verme. O remorso que nasce da podridão do pecado, que não podem deixar de ver, e que os torna descontentes com tudo e consigo mesmos. Judas teve remorso, que leva à angústia, mas não teve arrependimento, que dá a paz. Ele caiu no desespero, no lugar de se confiar à infinita misericórdia, pedindo perdão. É, portanto, terrivelmente perigoso adiar sua conversão sempre para mais tarde. O padre Monsabré diz sobre isso: suprema lição de previdência. Primeiro, para aproveitar da última hora, é preciso saber reconhecê-la. Ora, tudo conspira frequentemente para dissimular ao pecador sua chegada. Suas próprias ilusões, sua covardia e negligência,
a falta de sinceridade daqueles que o cercam. Segundo, para aproveitar da última hora, se a sentimos chegar, seria preciso querer se converter. Ora, é de temer-se muito que o pecador não o queira. A tirania do hábito dá às últimas vontades o selo da irresolução. Os atrasos calculados do pecador alteraram sua fé e o cegaram sobre seu estado, de onde segue-se que sua última hora se aproxima sem que ele se mova, e, de fato, morre impenitente. Terceiro, para aproveitar da última hora, se quiser converter-se, é preciso que a conversão seja verdadeira, e para isso é necessária a graça eficaz. Ora, o pecador retardatário não leva em conta a graça nos seus cálculos, mas somente a sua vontade. Se leva em conta a graça, faz tudo o que pode para afastá-la no seu último momento, especulando vilmente sobre a misericórdia de Deus. Chegará então ao verdadeiro arrependimento da ofensa feita a Deus, a um verdadeiro e generoso arrependimento? O pecador retardatário não sabe mais o que é a penitência e corre grande risco de morrer no seu pecado. Daí se conclui: assegure-se, desde agora, do benefício de uma verdadeira penitência, para não ter medo dela, de faltar, quando deverá decidir nossa eternidade. As conversões in extremis. Recordemos, no entanto, para terminar, que mesmo para os endurecidos, que não dão nenhum sinal de contrição antes de morrer, não podemos afirmar que no último momento, pouco antes da separação da alma e do corpo, foram definitivamente obstinados. Pode ser que tenham se convertido no último minuto, de tal modo que só Deus tenha podido saber. O santo cura d'Ars, divinamente iluminado, disse a uma viúva vinda pela primeira vez à sua igreja e que rezava chorando: Senhora, vossa oração foi ouvida. Vosso marido está salvo. Quando acabara de se jogar no rio Ródano, a Santíssima Virgem lhe obteve a graça da conversão pouco antes de morrer. Lembrai-vos que um mês antes, no vosso jardim, ele colheu a mais bela rosa e vos disse: leva ao altar da Santíssima Virgem. Ela não o esqueceu. Outros que se converteram em extremis não se recordavam de ter feito senão alguns atos religiosos no curso de sua vida, como, por exemplo, um marinheiro que tinha conservado o costume de tirar o chapéu passando diante de uma igreja. Não sabia mais nem o Pai Nosso, nem a Ave Maria, mas conservava ainda este vínculo que o impedia de se afastar definitivamente de Deus. Lemos da vida do santo bispo de Tule, Monsenhor Berthold, amigo de Louis Veuillot, que uma pobre moça desta vida, que tinha sido do coro da catedral, caiu na miséria. Depois, na má vida, como pecadora pública, foi assassinada uma noite numa rua de Tule. A polícia encontrou-o morrendo e a levou ao hospital. E ao chegar, morreu dizendo: Jesus, Jesus. Perguntou-se ao bispo: deve-se dar a ela a sepultura eclesiástica? Ele respondeu: sim, porque morreu pronunciando o nome de Jesus. Mas enterrai-a de manhã bem cedo e sem incenso. Encontrou-se no pobre quarto dessa infeliz o retrato do santo bispo de Tule, no verso do qual ela tinha escrito: o melhor dos pais. Embora tenha caído muito, tinha reconhecido a santidade de seu bispo e tinha conservado no seu coração a recordação das bondades de Nosso Senhor. Do mesmo modo, um escritor licencioso, Armand Silvestre, prometeu à sua mãe, quando ela morreu, dizer todos os dias uma Ave Maria. E a cada dia, do atoleiro que era a vida deste infeliz escritor, se elevava essa flor da Ave Maria. Ele caiu gravemente enfermo, com uma pneumonia, e foi levado a um hospital de Paris, atendido por religiosas que lhe disseram: quereis um sacerdote? Certamente, respondeu, e recebeu a absolvição, provavelmente com uma atrição suficiente, por uma graça especial que deve ter obtido da Santíssima Virgem. Mas teve que, em seguida, suportar um longo e duríssimo purgatório. Um outro escritor francês, Adolphe Rété, pouco após sua conversão sincera e profunda,
ficou impressionado ao ver no Carmelo este letreiro: rezai por aqueles que vão morrer durante a missa a que vais assistir. Ele o fez. Alguns dias depois, caiu gravemente enfermo e ficou preso a um leito de hospital em Balne por muitos anos, até sua morte. Todos os dias, de manhã, oferecia todos os seus sofrimentos por aqueles que iriam morrer naquele dia, e obteve muitas conversões in extremis. Veremos no céu quão numerosas foram as conversões no mundo, e cantaremos eternamente as misericórdias do Senhor. Cita-se também na vida de Santa Catarina de Sena a conversão in extremis de 2 grandes criminosos. A santa tinha ido ver uma de suas amigas, quando se ouviu na rua, onde esta habitava, um grande barulho. A amiga de Santa Catarina olhou pela janela e viu que eram 2 condenados à morte, conduzidos por uma charrete ao último suplício, enquanto eram atormentados com tenazes em brasas. Eles blasfemavam e gritavam. Imediatamente Santa Catarina, no interior da casa onde estava, se pôs em oração de joelhos, com os braços em cruz, e pediu a conversão destes 2 criminosos. Então, na rua, imediatamente pararam de blasfemar e pediram para se confessar. As pessoas que estavam na rua não podiam compreender essa mudança súbita. Não sabiam que uma santa tinha rezado para obter esta dupla conversão. Há uns 70 anos, o capelão da prisão de Nancy, que tinha conseguido até então converter todos os criminosos que conduzira a guilhotina, se encontrou num veículo com um assassino, que recusava confessar-se antes da morte. O veículo passou diante do santuário de Nossa Senhora do Bom Socorro. Então o velho capelão disse: lembrai-vos, ó Piíssima e Dulcíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa intercessão foram por vós desamparados. Convertei-me eu criminoso, de outro modo direi que ouvi dizer que vós não me atendestes. Imediatamente o criminoso se converteu. O retorno a Deus é sempre possível até a morte, mas se torna cada vez mais difícil com o endurecimento. Então, não adiemos nunca para mais tarde nossa conversão, e peçamos todos os dias, pela Ave Maria, a graça da boa morte. Segunda parte, capítulo 2. A graça da boa morte. A respeito da boa morte, convém falar primeiro da graça da perseverança final e, em seguida, do modo como o justo se preparará para recebê-la. O dom insigne da perseverança final. Este dom assim se define: aquele que faz coincidir o momento da morte com o estado de graça, contínua ou restituída. Vejamos o que diz a Sagrada Escritura e a tradição, depois a explicação que fornece a teologia, segundo Santo Tomás. A Sagrada Escritura atribui a Deus a coincidência da morte com o estado de graça. O livro da Sabedoria, sobre a morte do justo, em oposição àquela do ímpio, diz: sua alma era agradável ao Senhor, e é por isso que ele o retirou depressa do meio da perversidade, onde poderia ter se perdido. No Novo Testamento, São Pedro escreve: o Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo à sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. São Paulo diz também: aquele que iniciou em vós esta obra excelente, lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo. Do mesmo modo, na Epístola aos Romanos: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios, e aos que predestinou também o chamou, e aos que chamou também o justificou, e aos que justificou também os glorificou. Isso supõe que lhes conservou a graça que justifica, porque ele disse a Moisés: farei misericórdia a quem eu fizer misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. De fato, o dom da perseverança final é concedido a todos os eleitos. Santo Agostinho, no seu livro De Dono Perseveratio, mostra
que tanto para as crianças como para os adultos, o fato de morrer em estado de graça é um grande benefício de Deus. Para os adultos, esse dom fixa sua escolha voluntária e meritória no bem e os impede de se deixar abater pela adversidade. Todo predestinado terá esse dom, mas ninguém pode saber, sem uma revelação especial, se perseverará. Assim, devemos realizar nossa salvação com temor e tremor. Santo Agostinho diz, enfim, que esse dom não nos é concedido conforme nossos méritos, mas segundo a vontade secretíssima, sapientíssima e benevolente de Deus, único a quem pertence impor, quando lhe agrada, um termo à nossa vida. Mas se esse dom não pode ser merecido, pode ser obtido por nossas súplicas. Santo Tomás de Aquino explica muito bem esse último ponto de doutrina. Seu ensinamento, geralmente admitido pelos teólogos, se reduz a isto. O princípio do mérito, que é o estado de graça, não pode ser merecido, porque a causa não pode ser efeito de si mesma. Ora, a perseverança final não é senão o estado de graça conservado por Deus no momento da morte. Portanto, não pode ser merecida. Ela depende somente de Deus, que conserva em estado de graça ou o restitui. No entanto, ele pode ser obtido pela oração humilde e confiante, que se dirige não à justiça divina, como o mérito, mas à misericórdia. De onde sucede que podemos merecer a vida eterna sem poder merecer a perseverança final? É que a vida eterna, longe de ser o princípio do mérito, é o termo e fim. De fato, será obtida desde que não se perca os méritos. Santo Tomás acrescenta acerca dos adultos: como o livre-arbítrio é por si mesmo instável, mesmo quando é curado pela graça habitual, não está em seu poder fixar-se imutavelmente no bem, pode escolhê-lo, mas não realizá-lo, sem uma graça atual especial. O Concílio de Trento confirma este ensinamento tradicional. Ele ensina a necessidade de um auxílio especial para que o justo persevere no bem. Este auxílio é um grande dom, inteiramente gratuito, que não pode ser obtido senão por aquele que, segundo São Paulo, pode sustentar aquele que está de pé e erguer aquele que cai. O concílio acrescenta que, sem uma revelação especial, não se pode estar certo de antemão do recebimento deste dom. Mas podemos e devemos esperá-lo firmemente, lutando contra as tentações e trabalhando para a nossa salvação, pela prática das boas obras. Acerca da eficácia da graça atual, concedida ao justo por um último ato meritório, os tomistas admitem que ela é eficaz intrinsecamente ou por si mesma, sem violentar em nada a liberdade que ela atualiza. Os molinistas dizem que é eficaz extrinsecamente por nosso consentimento, que Deus previu pela ciência média. Segundo os tomistas, essa previsão suporia uma passividade em Deus que se tornaria dependente, na sua presciência, de uma determinação criada que não viria dele. Se não podemos estar certos, de antemão, de obter a graça da boa morte, há, no entanto, sinais de predestinação, sobretudo os seguintes: a preocupação de se preservar do pecado mortal, o espírito de oração, a humildade que atrai a graça, a paciência na adversidade, o amor ao próximo, a assistência aos aflitos, uma devoção sincera a Nosso Senhor e Sua Santíssima Mãe. Neste sentido, segundo a promessa feita à Santa Margarida Maria, aqueles que comungarem em honra ao Sagrado Coração 9 vezes seguidas, na primeira sexta-feira do mês, podem ter a confiança de obter de Deus a graça da boa morte. Certamente, subentende-se que as 9 comunhões foram bem feitas. A graça de as fazer bem é um dom concedido aos eleitos pelo Sagrado Coração. A morte do justo. No Antigo Testamento, a morte do justo é retratada na morte de Tobias. Ouvi, pois, o vosso Pai, meus filhos, servi fielmente o Senhor e procurai fazer o que lhe é agradável. Recomendai aos vossos filhos
que pratiquem a justiça, sejam caridosos e esmoleres, que se lembrem de Deus e o bendigam em todo o tempo, fielmente e com todas as suas forças. No livro do Eclesiástico 33, 7 e 15, se diz que o justo não se escandaliza com a desigualdade de condições e que na hora da sua morte a sua opinião a este respeito é a mais sensata. Porque há pobres e ricos, afortunados e desafortunados? O eclesiástico responde: porque um dia prevalece sobre o outro dia, uma luz sobre outra luz, um ano sobre outro ano, provindo todos do mesmo sol? Foi a ciência do Senhor que os diferenciou. Quando criou o sol, que atende às suas leis, ele distinguiu os tempos e os dias de festa, nos quais os homens celebram pontualmente as solenidades. Entre eles, há alguns que Deus elevou e consagrou. A outros, pôs o número dos dias comuns. Foi assim que Deus tirou todos os homens do solo e da terra de que foi formado Adão. Em sua grande sabedoria, o Senhor o distinguiu e diversificou os seus caminhos. Entre eles, alguns foram abençoados e exaltados. Entre eles, alguns foram amaldiçoados e humilhados. Ele dá a cada um conforme suas obras. O justo vê isso, sobretudo, no momento da morte. Disse no mesmo livro do Eclesiástico 35, 16, 21, que Deus escuta a oração do pobre, sobretudo daquele que vai morrer, e pune os corações sem piedade. O Senhor não faz acepção de pessoa em detrimento do pobre. Não despreza a oração do oprimido e da viúva. A oração do oprimido penetra as nuvens. O Senhor não faz esperar seu socorro. Isso se verifica especialmente na morte do justo, seja ele paupérrimo e abandonado por todos. Deus estará com ele na última hora. Estes elevados pensamentos aparecem sem cessar no Antigo Testamento e mais ainda no Novo, que vê claramente na morte do justo o prelúdio da vida eterna. A morte do justo nos foi apresentada num pobre homem, José de Estengo, que morava com os seus no 8º andar perto do Campo Santo de Roma. Tinha gangrena nos 4 membros. Sofria muito, sobretudo pelo frio, quando os nervos se contorciam antes de morrer. No entanto, não se queixava nunca e oferecia todos os seus sofrimentos ao Senhor pela salvação da sua alma, pelos seus, pela conversão dos pecadores. Foi atacado por uma tuberculose fulminante e foi preciso levá-lo a outra extremidade de Roma, ao hospital do Litório, onde, após cerca de 3 semanas, morreu num perfeito abandono, sozinho, no meio da noite. Ora, no preciso instante em que morria, seu velho pai, muito cristão, na outra extremidade da cidade, escutou a voz de seu filho que lhe dizia: Pai, eu vou para o céu. E sua excelente mãe sonhava que seu filho subia ao céu com suas mãos e seus pés curados. Como será de fato após a ressurreição dos mortos? Foi uma das grandes graças da minha vida ter conhecido este pobre, que me foi indicado por uma dama de São Vicente de Paulo, que acrescentou: Ficarás feliz em conhecê-lo. Verdadeiramente era sim um amigo de Deus. Sua morte o confirmou. Foi aquela do justo. Beati qui in Domino moriuntur. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, como diz a Sagrada Escritura, e que saboreiam a morte como prelúdio da vida eterna. Como se preparar para a morte? O justo espera a morte e se prepara para ela pela vigilância, primeiro num temor respeitoso, lembrando-se das faltas cometidas e considerando as expiações que virão. Tem uma fé viva na vida eterna, que é o objetivo supremo de sua viagem. Ela é, sobretudo, a posse inamissível de Deus pela visão beatífica, a união a Cristo Redentor, a sua Mãe Santíssima, aos santos, aqueles que conheceu e que morreram ou morrerão cristamente. Essa fé, o justo une uma confiança sempre mais firme no auxílio de Deus para chegar a esse objetivo. E como sua caridade cresce a cada dia. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus.
Pela certeza de tendência, que compreende a esperança, se reforça nele cada vez mais. O justo também cuida de fazer-se advertir bem anteriormente da aproximação do último momento. É uma falta de fé não ousar advertir os enfermos que irão morrer, e mais do que isso, é um erro. Os enganam e os impedem assim de se preparar. É bom fazer um acordo com alguém para que se advirtam mutuamente. Convém, por último, que, se aproximando do seu fim, o justo faça frequentemente o sacrifício de sua vida em união com o sacrifício da missa, que perpetua sobre o altar de modo sacramental, aquele sacrifício da cruz. Convém mesmo que faça assim seu sacrifício pessoal, pensando nas 4 finalidades do sacrifício: a adoração, para reconhecer a soberana excelência de Deus, autor da vida e Senhor da hora da nossa morte; a reparação, para expiar todas as faltas passadas; a súplica, para obter a graça da perseverança final; a ação de graças, para agradecer ao Senhor os benefícios inumeráveis que preparou para nós desde toda a eternidade e que recebemos cotidianamente desde nosso nascimento. É recomendável, previamente, o sacrifício da própria vida, dizendo, conforme frequentemente aconselhava sua santidade Pio X: Senhor meu Deus, seja qual for o gênero de morte que vos agrada me reservar, com todo o meu coração e boa vontade, aceito-a, desde já de vossas mãos, com todas as suas angústias, penas e dores. Preparemo-nos assim todos os dias para fazer muito bem o sacrifício de nossa vida no último momento, em união com as missas que se celebrarão perto ou longe de nós, isto é, em união com a oblação, sempre viva no coração de Cristo, que não cessa de interceder por nós. Hebreus 7:25. E se o justo põe neste ato último um grande amor de Deus, poderá obter a remissão de uma grande parte da pena temporal devida aos seus pecados e abreviar substancialmente seu purgatório. Convém também grandemente fazer celebrar a missa para obter a graça das graças, a graça da boa morte. Assim o cristão é fortificado pela graça da extrema-unção contra o horror natural da morte e contra as tentações do inimigo da salvação. No pesar pungente de deixar aqueles que ama, é consolado, enfim, pelo santo viático e as orações dos agonizantes. Entre elas, há algumas extremamente belas, especialmente a oração Proficerere Anima Christiana. Parte deste mundo, alma cristã. Em nome de Deus Pai, Todo-Poderoso que te criou. Em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo que sofreu por ti. Em nome do Espírito Santo que te foi dado. Em nome da gloriosa e santa Mãe de Deus, a Virgem Maria. Em nome do bem-aventurado José, seu esposo. Em nome dos anjos e arcanjos, tronos e dominações, principados e potestades, querubins e serafins. Em nome dos patriarcas e profetas. Em nome dos apóstolos, dos evangelistas, dos mártires, dos confessores, das virgens e de todos os santos e santas de Deus. Que tua morada hoje seja na paz de Jerusalém Celeste, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Dir-se-ia que toda a Igreja do céu venha ao encontro da alma cristã que se eleva em estado de graça da Igreja militante para receber em breve uma eterna recompensa. Bossuet, no seu opúsculo sobre a preparação para a morte, mostra que os últimos atos devem ser atos de fé, esperança e caridade, fundidos, por assim dizer, num ato de abandono perfeito. Ó meu Deus, eu me abandono a vós. Não tenho nada a temer, senão o não abandonar-me o suficiente a vós, por Jesus Cristo. Ponho a cruz de vosso Filho entre meus pecados e a vossa justiça. Minha alma, por que está triste e por que te perturbas? Espera nele e diz-lhe com todas as tuas forças: ó meu Deus, vós sois minha salvação. Aproxima-se o tempo em que a fé se converterá em clara visão. Meu Salvador, eu creio. Ajudai minha incredulidade e sustentai minha fraqueza. Nada tenho a esperar de mim mesmo, mas vós ordenastes esperar em vós.
Alegro-me por ouvir dizer que iria para a casa do Senhor. Quando vos verei, ó bem único? Meu Deus, minha vida e minha força, eu vos amo. Eu me alegro pelo vosso poder, pela vossa eternidade, pela vossa felicidade. Em breve, num momento, estarei em estado de vos abraçar. Recebei-me na vossa unidade. Nós, porém, de São Paulo, somos cidadãos dos céus, e de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda a criatura. E a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar nossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. O cristão, diz ainda Bossuet, expira em paz, se unindo à agonia do Salvador. Meu Senhor, lanço-me aos vossos pés no jardim das oliveiras. Prostro-me convosco com a face em terra. Eu me aproximo tanto quanto posso de vosso santo corpo para recolher sobre o meu o precioso sangue que jorra de vossas veias. Tomo com ambas as mãos o cálice que vosso Pai me envia. Vinde, anjo consolador de Jesus Cristo, sofredor e agonizante, nos meus membros. Fugi, tropas infernais. Ah, meu Salvador, eu direi convosco, tudo está consumado. Em vossas mãos entrego meu espírito. Amém. Minha alma, comecemos o Amém eterno, o Aleluia eterno, que será a alegria e o cântico dos bem-aventurados na eternidade. Adeus, meus irmãos mortais. Adeus, Santa Igreja Católica. Vós me carregastes em vossas entranhas. Vós me nutristes com vosso leite. Acabais de me purificar por vossos sacrifícios, porque morro na vossa unidade e vossa fé. Mas, ó Igreja, não há Deus para vós. Eu vos encontrarei no céu. Verei vossa fonte, os apóstolos, os mártires, os confessores, as virgens. Cantarei eternamente com eles as misericórdias de Deus. São João da Cruz diz: na tarde da vida seremos julgados pelo amor. Pela sinceridade de nosso amor a Deus, do amor à nossa alma a ser salva e pela sinceridade de nosso amor ao próximo.